Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba. Louvado seja Deus, no loteamento Boa Vista, louvado seja Deus, em Várzea Nova, próximo ao balneário Brisa-Mar. Glória a Jesus. E nossos dias de cultos são domingos, terças e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Você é o nosso convidado. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que prospera, que transforma o mais vil pecador, se tão somente ele crê na palavra de Deus e agir de conformidade com ela, tá certo? Louvado seja Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento, louvado seja Deus, você estava procurando vídeo e parou nesse momento, nesse vídeo, louvado seja Deus, e vai ouvir a palavra de Deus. Isso é uma prova que você é de Deus, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir desse momento estão assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus que vive e que reina para todos sempre. Glórias a Deus. Eu quero ler neste momento para todos vocês a poderosa palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que coloquei como tema, louvado seja Deus, o conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, nós vamos adquirir conhecimento neste momento da palavra de Deus. Diz assim o versículo, louvado seja Deus, João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja Deus. Que palavras maravilhosas, louvado seja Deus. Essas palavras não foram os apóstolos quem falaram, não foram os discípulos, louvado seja Deus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem falou essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o versículo sagrado começa dizendo, louvado seja Deus. Olha o que o versículo sagrado começa dizendo. Palavra de Jesus. Jesus dizia, pois. Glória a Deus. Jesus dizia isto, louvado seja Deus, para os judeus, faz 2000 anos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo sagrado diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, louvado seja Deus, vírgula. Jesus dizia aos judeus que criam nele, louvado seja Deus. Hoje ele está dizendo para mim, para você, para nós, independentemente se somos judeus ou não, louvado seja Deus, ele está dizendo para nós, paraibanos, para, louvado seja Deus, nós brasileiros, louvado seja o nome de Jesus, e mesmo para quem está fora do Brasil, se você estiver ouvindo essa palavra, louvado seja Deus. Olha o que ele diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Você crê nele? Você crê em Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Se você não crê, coitado de você, viu? Glória a Jesus. Mas se você crê em Jesus Cristo,
exatamente com você que ele está falando neste momento. Louvado seja Deus, porque ele estava falando com as pessoas que criam nele. E se você crê nele, também é com você que ele está falando. E ele diz o seguinte, louvado seja Deus, se vós permanecerdes em minha palavra, glória a Deus. Hoje não se usa mais a palavra vós, louvado seja Deus. Hoje se usa vocês, a palavra vocês. Então Jesus está dizendo, na linguagem de hoje, louvado seja Deus, se vocês permanecerem em minha palavra, louvado seja Deus, glória a Jesus. Este é o problema de muitas pessoas. Eles começaram, louvado seja Deus, afirmando na palavra de Jesus, mas com o passar do tempo, quando surgiu as lutas, os problemas, as doenças, as enfermidades, louvado seja Deus, eles largaram a palavra de Deus e foram tomar suas próprias atitudes, louvado seja Deus, foram viver suas vidas como eles queriam viver, louvado seja Deus. Mas Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em minha palavra, louvado seja Deus, ou seja, se vocês continuarem, é isso que ele está dizendo, se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que, lá em Eclesiastes, que é o dever de todo homem no sentido genérico, é o dever de todas as pessoas guardar, obedecer os mandamentos de Deus. Então, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em minha palavra, louvado seja Deus, glória a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, porque as palavras de Jesus representam o próprio Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus. Por exemplo, se as suas palavras forem mentirosas, você é um mentiroso, porque as suas palavras representam você, louvado seja Deus. Então, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em minha palavra. No Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, sendo que no capítulo 17 e no versículo 17, o Senhor Jesus, orando ao Pai, ele disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Observe que Jesus não disse, Pai, a tua palavra foi a verdade. Não, Jesus não disse foi, louvado seja Deus. Jesus não disse, Pai, a tua palavra será a verdade. Ele nem falou no verbo, louvado seja Deus, passado, e nem falou no verbo futuro. Ele falou no verbo presente. A tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Em Mateus, por exemplo, 24:36 está escrito, passarão os céus e a terra. O Senhor Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus está dizendo aqui, se vocês permanecerem em minha palavra, glória a Deus. E se lembre do versículo que eu disse agora, João 17:17. Jesus diz, Pai, a tua palavra é a verdade. A palavra do Pai, lá no livro de Isaías, capítulo 53, o versículo 4 e o 5, diz, glória a Deus, que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Glória a Deus. Tudo está no plural. Ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Glória a Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não diz que foi só o pastor que foi sarado. Toda a igreja de Cristo foi sarada. Glória a Deus. Então é o problema de muitas pessoas não permanecerem na palavra de Deus, é porque eles não crerem na palavra de Deus. E por isso eles não permanecem. Por exemplo, que eu citei agora, Isaías 53:4-5, que diz que Jesus levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Muitos cristãos têm dificuldade de acreditar nisso. Louvado seja Deus. Mas você imagine, glória a Deus, se eu tiver de duvidar em alguma coisa, eu devo duvidar da minha própria dúvida. Mas de Jesus Cristo, jamais eu, você e nós devemos duvidar, porque
Ele é a verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, por isso que ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, se permanecerem crendo na minha palavra, louvado seja Deus. Glória a Deus. Como eu disse, é o problema de muitos cristãos. Eles não acreditam que eles foram curados pelas feridas de Jesus. Então, quando sentem um sintoma de uma doença, de uma enfermidade, logo eles abrem a boca e dizem que estão com tal doença. Então, eles não estão crendo na palavra de Deus. Glória a Jesus. Não estão acreditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Por exemplo, lá em Glória a Jesus. Por exemplo, eu senti um sintoma de uma doença, você sentiu um sintoma de uma doença, não quer dizer que nós estamos com aquela doença. Louvado seja Deus. O diabo ele faz o seguinte, ele manda primeiro um sintoma de uma doença, louvado seja Deus, para procurar atingir o cristão, e ele manda primeiro o sintoma. A doença ainda está no mínimo a 5 quilômetros de distância, louvado seja Deus. Ele manda o sintoma e fica, louvado seja Deus, observando. Se lembra que o diabo disse a Deus lá naquela reunião no livro de Jó? O Senhor perguntou a Satanás, de onde veio? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O diabo continua rodeando a terra e passeando, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem está passeando não está correndo, não está avexado, não está bem tranquilo, bem, louvado seja Deus, sossegado, bem devagarzinho, observando as coisas. Quem está passeando é assim. Então o diabo fica ao nosso derredor, passeando, louvado seja Deus, para ver o que é que sai dos nossos lábios. Então ele manda o sintoma e fica observando. Quando nós dizemos que estamos com tal doença, louvado seja Deus, naquele momento nós acabamos de assinar a nossa derrota. Então é naquele momento que ele manda a doença de verdade e estamos com aquela doença. Aí quando nós acreditamos dessa maneira, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, mesmo sem querer, estamos dizendo que Deus é mentiroso e estamos acreditando no diabo. Por que estamos dizendo que Deus é mentiroso? Porque a palavra dele diz que nós fomos sarados pelas feridas de Jesus. E quando nós dizemos que estamos doentes, nós estamos chamando Deus mentiroso. E estamos, louvado seja Deus, acreditando no diabo que foi quem mandou aquela doença. Louvado seja Deus. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Observe que o versículo sagrado, que eu acabei de citar, começa dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, obedecei-vos, pois, a Deus. Louvado seja Deus. E, em seguida, após obedecer a Deus, resistir ao diabo. Obedecer a Deus, crendo na sua palavra, agindo de conformidade com ela, que diz que fomos sarados pelas feridas de Jesus. Então, pronto, quando sentimos um sintoma de uma doença, nós devemos obedecer a Deus, se sujeitar a Ele, obedecer a Ele, crendo que a palavra dele é a verdade, que Jesus levou as nossas feridas, as nossas dores e fomos sarados pelas feridas de Jesus. E agora é hora de resistir ao diabo, não aceitando aquele sintoma daquela doença. O versículo diz, resistir ao diabo. É nós que temos que resistir. Não é para nós pedirmos para Deus resistir por nós. Não, o versículo diz, resistir. É nós que temos que resistir. Resistir ao diabo. O que é resistir? Resistir, meus amados irmãos, significa não ceder. Então, quando eu e você estivermos sentindo um sintoma de uma doença, não devemos ceder ao diabo um lugar em nosso corpo para ele colocar nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Resistir, meus amados irmãos, também significa se opor. Então nós devemos se opor. O diabo quer, louvado seja Deus, colocar a doença em nós e nós se opõe a ele, nós não aceita. Louvado seja Deus. E resistir também significa enfrentar. Nós devemos enfrentar o diabo com o quê? Com as nossas forças? Não, nossas forças não resolvem não. Nós devemos enfrentar o diabo com a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, lá na tentação no deserto, ele resistiu o diabo com a palavra de Deus. O diabo queria que Jesus transformasse pedra em pão, Jesus resistiu com a palavra de Deus, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, quando nós estivermos sentindo um sintoma de uma doença, de uma enfermidade, nós devemos resistir o diabo e ao sintoma com a palavra de Deus, dizendo, está escrito, Satanás.
Em Isaías 53, versículo 4 e 5, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu não aceito. E aí, expulsar aquele sintoma, aquela doença no nome de Jesus e, louvado seja, tomar posse da bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Então, repito, resistir significa ceder, se opor e enfrentar. Louvado seja Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, está escrito: não deis lugar ao diabo. O nosso corpo, meus amados irmãos, foi comprado com o sangue de Cristo. Cristo pagou um alto preço para nos resgatar. Está escrito lá em Gálatas. Para nos comprar para Deus. Custou a vida de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então nós não devemos ceder o nosso corpo, como diz aqui Tiago, Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Nós devemos dar nenhum lugar no nosso corpo para o diabo botar nenhuma doença, nenhuma enfermidade, porque as nossas doenças e as nossas enfermidades, Cristo já levou sobre ele. Se fosse para eu e você carregar a doença em nossos corpos, Cristo não teria levado as nossas doenças, as nossas enfermidades. Se ele quisesse, se Deus quisesse que nós carregássemos doença em nosso corpo, ele não tinha colocado as nossas doenças sobre Jesus. Mas como ele queria e quer o nosso corpo sadio, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, ele colocou as nossas doenças e as nossas enfermidades sobre Cristo e nos curou pelas feridas de Jesus. Então não devemos dar lugar ao diabo, como diz aqui em Efésios. Nenhum espaço do nosso corpo devemos dar lugar ao diabo para ele colocar a doença, tá certo? Glória a Jesus. Então, resistir significa não ceder, opor-se e enfrentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, você veja bem, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Quando uma pessoa, deixa eu dizer para você, quando uma pessoa está resistindo a outra, essa pessoa está contra aquela pessoa. Louvado seja Deus. Então, é isso que o apóstolo Tiago está dizendo no capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo. Então, quando eu e você sentimos o sintoma de uma doença, quando nós resistimos a ele, louvado seja Deus, nós estamos lutando contra ele, louvado seja Deus, com a palavra de Deus, para não aceitar aquela doença, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí o versículo sagrado diz: resistir o diabo e ele fugirá. Mas ele só fugirá depois que eu e você resistir. Se eu e você aceitar a doença, a enfermidade, ele fica aplaudindo. Louvado seja Deus. Ele faz uma reunião no inferno com as capitadas dele e vai comemorar a nossa derrota, porque ele primeiro botou um sintoma, a pessoa aceitou, depois ele mandou doença, a pessoa aceitou e ele vai comemorar. Então o versículo sagrado diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é fugir? Louvado seja Deus. A palavra fugir, meus irmãos, significa correr para longe, aterrorizado. Então, quando eu e você resiste ao diabo, não aceita nenhum sintoma de uma doença, nenhuma enfermidade do nosso corpo, louvado seja Deus, nós estamos botando o diabo para correr para bem longe e aterrorizado. Desesperado mesmo, louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o versículo de João 8,31 diz: louvado seja Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, louvado seja Deus, nós devemos permanecer, meus amados irmãos, na palavra de Cristo, no que Cristo fala. Muitos cristãos começaram, mas não permaneceram firmes na palavra. Depois desistiram. Lá no livro de Oséias, por exemplo, está escrito, louvado seja Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Nós devemos começar a conhecer o Senhor e continuar prosseguindo em conhecer mais, se aproximar mais do Senhor, viver mais ligado com Ele. Louvado seja Deus. Aí o versículo sagrado diz: se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu e você e nós cristãos só seremos verdadeiramente discípulos de Cristo se nós permanecer na palavra dele. Louvado seja Deus. Se nós permanecer em Cristo. A palavra de Cristo representa Ele próprio. Então ele diz: sereis meus discípulos. Muitos cristãos têm permanecido na palavra da igreja.
tem permanecido na palavra do pastor e não na palavra de Deus. Mas essas pessoas não são discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo é quem permanece na palavra dele. Ele diz, ó, sereis meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus, como eu já disse, o versículo de Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. O problema é que muitos cristãos, ele tem feito, meus amados irmãos, ele tem feito o inverso. O versículo diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistiu o diabo. Muitos cristãos, ele tem se sujeitado ao diabo e resistido a Deus. Mas pastor, o que é isso? Ninguém faz isso. Não faz. Tem milhares de cristãos fazendo isso. Toda vez que eu ou você aceitar o pecado em nossa vida, toda vez que eu e você aceitar uma doença, uma enfermidade, nós estamos resistindo a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. A palavra de Deus diz que nós fomos curados pelas feridas de Jesus. Então, quando nós aceitamos o pecado em nossa vida, a doença e a enfermidade, nós estamos resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo, aos caprichos do diabo. Estamos fazendo o contrário do que manda a palavra de Deus. Então, não estamos permanecendo na palavra. Então, não somos discípulos do Senhor. Louvado seja Deus. Olha o que diz, louvado seja Deus, Mateus 28:18, glória a Jesus. Sim, aí terminando aqui o versículo 31, diz, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória a Deus. O que é um discípulo, meus amados irmãos? Louvado seja Deus. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Louvado seja Deus. Discípulo é um seguidor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu vou citar 3 significados da palavra discípulo. Louvado seja Deus. Por exemplo, discípulo é um seguidor. É aquela pessoa que recebe... É aquela pessoa que recebe instrução do seu mestre. Essa pessoa é um discípulo. Em segundo lugar, discípulo, meus amados irmãos, é aquela pessoa que segue os conselhos do seu mestre ou imita os exemplos dele. Jesus Cristo disse, eis que vos dei um exemplo, assim como eu fiz a vós, façais vós também. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, um discípulo, meus irmãos, é o aluno que aprende as palavras, louvado seja Deus, os atos do seu mestre e o estilo de vida do seu mestre. Aprender as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre. Esse é um verdadeiro discípulo. Louvado seja Deus. Aí ele diz, glória a Deus, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Mas ele não esperou a resposta. Aí Cristo não disse. Ele não esperou a resposta. E aqui diz, e conhecereis a verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muitos cristãos acham que conhecem a verdade. Louvado seja Deus. Mas na realidade ele não conhece. Louvado seja Deus. Ele tem uma noção da verdade. Ele conhece um versículo, onde está escrito o nome do livro, o capítulo, o versículo, cita até o versículo, mas ele não conhece a verdade. Louvado seja Deus. Porque se ele conhecesse a verdade, ele era liberto das doenças, das enfermidades, do pecado, do ódio, do rancor, daí por diante. Então o versículo diz, e conhecereis a verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que não é só o conhecimento, louvado seja Deus, não é só o conhecimento da verdade que é importante, e sim o conhecimento exercitado é que traz resultado. Você pode ter conhecimento de vários versículos na Bíblia, louvado seja Deus, mas se você não exercitar, não botar em prática, porque a palavra de Deus diz, lá em Tiago 1:22, sede, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, louvado seja Deus, repito, não é só o conhecimento que é importante. O conhecimento é importante, mas não é só ele, louvado seja Deus. E sim o conhecimento exercitado, praticado, é que traz resultado. Louvado seja Deus. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 11, versículo 8, diz assim, o justo é libertado da angústia, quer dizer, do sofrimento.
O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica sofrendo em seu lugar. Aqui cita duas pessoas, o justo e o ímpio. Observe que o sábio Salomão, nesse versículo aqui, ele não disse: o crente é libertado da angústia, o evangélico é libertado da angústia, do sofrimento, o religioso é libertado da angústia, do sofrimento. Não, Senhor. Ele disse o justo. Louvado seja Deus. Quem é justo? Justos são aqueles que praticam a justiça. A palavra de Deus diz isso. Então aqui é citado duas classes de pessoas, o justo e o ímpio. O justo é libertado da angústia, do sofrimento, e o ímpio fica sofrendo em seu lugar. Poxa, aí o ímpio paga o pato? Não, nada disso, louvado seja Deus. Por que o ímpio fica sofrendo no lugar do justo? O justo que tem o conhecimento da palavra de Deus e exercita a palavra de Deus, ele não aceita o pecado do seu corpo, ele não aceita nenhuma doença, nenhuma enfermidade, expulsa em nome de Jesus, toma posse da cura, é curado. O ímpio, que para muita gente, o ímpio são aquelas pessoas que estão lá fora, bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, roubando. Para muitos cristãos, quando se fala em ímpio, só vem na cabeça essas pessoas. Eles são ímpios também. Mas eu quero dizer para vocês que, às vezes, tem ímpio dentro das igrejas evangélicas. Que é isso, pastor? Tem. Você sabe o que significa a palavra ímpio? A palavra ímpio, ela vem da palavra impiedade. E a palavra impiedade quer dizer desrespeito às coisas santas. Então, quando eu, mesmo estando numa igreja evangélica, mesmo sendo um diácono, um presbítero, um pastor, quando eu não tenho respeito pelas coisas sagradas, pelas coisas santas, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus diz uma coisa, eu faço outra, eu não estou tendo respeito. Então eu sou ímpio, mesmo que eu esteja dentro da igreja evangélica. Louvado seja Deus. Aí o ímpio sofre no lugar do justo, porque ele não pratica a palavra de Deus, o diabo bota a doença nele e fica. Louvado seja Deus. Então veja bem, o justo é libertado da angústia e o ímpio fica sofrendo em seu lugar. Então a pessoa pode dizer: oh, que coisa boa, o justo é libertado e viver a vida de qualquer maneira. Não, Senhor. Eu li o versículo 8, mas o versículo 9 também de Provérbios diz assim: ó, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No versículo anterior que eu li, o justo é libertado da angústia, mas não é libertado sem nenhum motivo, não. O justo, o versículo 9 dele, mas os justos são libertados pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento que diz o livro de Isaías 53, 4 e 5, que Jesus levou as nossas doenças, as nossas dores, e pelas feridas deles fomos sarados. Aí nós temos esse conhecimento, cremos e acreditamos, louvado seja Deus, e exigimos a saída do mal da nossa vida, louvado seja Deus. Então, se cumpre o que diz aqui, mas os justos são libertados pelo conhecimento, louvado seja Deus. Para terminar, louvado seja Deus, Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez, louvado seja Deus, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, louvado seja Deus. Tem que haver diferença, meus amados irmãos, louvado seja Deus. O justo é aqueles que servem a Deus, o ímpio é aquele que não serve a Deus, louvado seja Deus, mesmo estando numa igreja evangélica, louvado seja o nome de Jesus, mas não serve a Deus. Por que não serve a Deus? Porque não pratica a palavra de Deus, não faz o que Deus manda. Servir uma pessoa é a pessoa dizer, por exemplo, traga água para mim, a pessoa trazer, traga um café, a pessoa trazer, traga um chá, traga um suco, a pessoa trazer, faça isso, faça aquilo. Aí a pessoa faz, a pessoa está servindo aquele outro. Então a palavra de Deus manda eu e você fazer uma coisa, fazer outra, nós não fazemos, nós não somos justos, louvado seja Deus, nós não somos servos de Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus, tenho certeza que Deus falou o seu coração. Se você gostou dessa mensagem, exalte e glorifique o nome do Senhor, porque é Ele que merece. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados. Tá certo? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Divulgue esse trabalho. Louvado seja Deus. Compartilhe. Louvado seja Deus. E deixe o like. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus nos permitir.